Olá, bem-vindo a mais um programa Palavra Aberta. O Congresso Nacional derrubou por uma ampla maioria um veto do presidente Bolsonaro ao projeto de lei que estabelecia que os serviços prestados por advogados e por contadores podiam ser contratados sem licitação, pelo seu caráter estritamente técnico. A autoria desse projeto é do deputado Efraim Filho, do Democratas da Paraíba, que é o líder, inclusive, da sua bancada na Câmara dos Deputados, e vai conversar conosco sobre o projeto que já virou lei, foi publicado na manhã desta terça-feira pelo Diário Oficial da União. É a Lei 14.039. Deputado Efraim Filho, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A minha saudação, Lincoln, a todos os nossos telespectadores, internautas, ouvintes, né, nesse mundo moderno hoje hiperconectado. Uma alegria poder falar sobre um projeto dessa natureza que vira lei, né, ou seja, consegue completar todo o seu ciclo, né, de tramitação, de discussão, de debates, de aprovação por parte do parlamento e a publicação da lei que vai, né, ter uma interferência aí no cotidiano, né, dos profissionais e também na gestão pública, especialmente dos pequenos municípios, né, para introduzir o tema, essa questão da contratação de advogados e contadores para prestar consultoria jurídica à gestão municipal, especialmente as de pequeno porte, ela é objeto, né, de muita disputa, de muita polêmica nos tribunais. Havia uma lacuna da lei, né? Havia um vazio legislativo que permitia divergências, né, de interpretação e, às vezes, situações que eram consideradas legais em determinados municípios, em determinados estados do Brasil, em outros poderiam constituir uma irregularidade. E isso dava insegurança jurídica, foi isso que nos fez apresentar o projeto e ver ele virar lei para preencher esse vazio e dar segurança jurídica, né, nessa relação profissional. Bom, o projeto inicialmente previa essa exceção, né, apenas para os advogados, para os escritórios de advocacia. Na relatoria, o texto foi ampliado também para os serviços de contabilidade. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre a importância disso, que a gente sabe que, além do caráter eminentemente técnico das duas atividades, em que você não pode, às vezes, se balizar apenas pelo preço, há necessidade, como o senhor diz no projeto, de comprovação da capacidade de atuar naquela área, há também uma relação de confiabilidade que precisa se estabelecer com esses dois tipos de profissional. Exato. Esse tipo de profissional na gestão municipal, ele ali, está no braço direito, né, do gestor, diuturnamente. As principais decisões tomadas, né, pelo gestor, ele envolve sempre um parecer técnico, né, contábil, um parecer jurídico. Então, ele precisa ter ali realmente alguém que ele tenha essa relação de confiança, porque na vida real, né, dos municípios de pequeno porte, muitas vezes um servidor da prefeitura ele pode ter tomado um lado contrário na disputa, né? E se for alguém que vai estar ali dando um parecer sobre, né, uma medida que o prefeito deseja tomar, se você tem ali um adversário, um inimigo político dele, isso tem gerado problemas, né, na vida real. Então, essa relação de confiança ela precisa se estabelecer. A gente vê essa relação de confiança, inclusive em outros poderes, né? Você verifica, por exemplo, no poder executivo, tá certo? Os ministros, os secretários de governo, eles são relação de confiança. Em muitos estados, o procurador-geral do estado, ele é uma indicação de confiança do governador, né? Ele não é concursado para ser procurador-geral do estado. Você vê no próprio Poder Judiciário, assessores, né, do desembargador, assessores de promotores do Ministério Público, eles são contratados, eles são cargos de confiança. O nome já diz, né? Então, o próprio assessor do desembargador que vai proferir a sentença, ele é um cargo de confiança. O próprio assessor do membro do Ministério Público, ele é um cargo de confiança. Por quê?
porque essa relação muito próxima, ela prescinde, né, desse vínculo estreito, e eu acho que foi isso que fez o próprio parlamento compreender, né, em votação de maioria na Câmara e no Congresso, ou perdão, na Câmara e no Senado, para fazer esse projeto virar lei. Agora, deputado Efraim Filho, eu gostaria de aproveitar que estou conversando com um líder de bancada, alguém que tem experiência nas negociações, nas grandes negociações, para perguntar para o senhor como é que se dá uma disparidade tão grande de entendimento entre o Executivo e o Legislativo. Eu vou citar aqui o placar, foi 417 votos para derrubar o veto na Câmara, contra apenas 57 de concordância com o presidente da República. Faltou ao presidente da República, nesse caso, ao Poder Executivo, de um modo geral, já que a proposta de veto vem do Ministério da Justiça, essa sensibilidade, essa compreensão em relação ao que o Legislativo pensa, o Legislativo que é formado em grande parte por pessoas com experiência na administração pública, ex-prefeitos, governadores, secretários, gente que entende do assunto, não parece uma disparidade muito grande de entendimento sobre um assunto que, a princípio, deveria ser mais consensual? Igor, você está correto. Houve realmente essa divergência, né, de visão, e é por isso que o papel que o parlamento cumpre, né, de representar a sociedade brasileira em toda a sua diversidade, né, ter essa importância dentro da nossa democracia. Como você bem falou, a minha compreensão do tema é que o veto que veio por indicação, né, do Ministério da Justiça, ele se debruçou sobre um olhar, né? Inclusive nas razões do veto a gente identifica como se aquela regra ali ela fosse tornar seletiva, né, essa contratação de advogados e de contadores. Ou seja, o Ministério da Justiça acabou focando o seu olhar exclusivamente sobre o olho, vamos dizer, dos conselhos profissionais, enquanto o parlamento jogou a luz exatamente sobre a percepção dos municípios, né, a percepção da gestão pública. Inclusive, o projeto ele teve o apoio da CNM, a Confederação Nacional dos Municípios, porque municípios, por exemplo, com menos de 50 mil habitantes, eles não têm a capacidade, inclusive orçamentária, né, de contratar, de fazer concurso, né, para constituir uma procuradoria jurídica no município. Então, quando ele faz esse contrato de consultoria e de assessoria jurídica, ele consegue, inclusive, economizar muito, né? E em município de menor porte, se você for querer pagar o que um procurador jurídico concursado quer receber e aceita receber para que seja alguém de qualidade, né, que vai se dedicar exclusivamente àquela causa, são valores muito acima da capacidade que os municípios têm. Então, eu acho que essa visão, o que levou ao veto foi a visão meramente técnico-jurídica do Ministério da Justiça, enquanto a visão de gestão pública que o parlamento tem prevaleceu e acabou sendo decisiva aí nessa diferença. E para a gente concluir rapidamente, deputado Efraim Filho, eu queria que o senhor tranquilizasse quem está nos assistindo que essa inexigibilidade de licitação para esse tipo de trabalho de advogados e contadores não significa um liberou geral, uma possibilidade de facilitar a corrupção, que a gente sabe que, infelizmente, vai existir sim em alguns casos, mas o senhor lá determina os qualificadores que os escritórios de advocacia, os escritórios de contabilidade precisam ter e comprovar para serem contratados. Não pode ser qualquer laranja contratado sob esse tipo de sistema, né? Perfeito, Lincoln, até porque o projeto, essa foi uma polêmica que foi levantada, mas rapidamente dissipada, o projeto não fala sequer em licitação, inelegibilidade, dispensa de licitação. Quem pegar o teor da lei hoje para ler, a lei ela fala, certo, que a singularidade, né, da atividade dos contadores e dos advogados. Então, a fiscalização da regularidade desses atos, a fiscalização da regularidade da contratação, tá certo? A punibilidade, logicamente, daqueles que se desviarem dessa finalidade. A punição para ilícitos e para fraudes continuam sendo missão dos órgãos de controle.
tribunais de contas, Ministério Público, eles têm por dever e por missão fazer essa fiscalização que continuará sendo feita e as irregularidades sendo combatidas. O que não pode haver é uma presunção de que o profissional vai estar ali para agir de má fé, que é exatamente o que estava acontecendo, né, em algumas decisões. A gente vê casos de corrupção e de ilícitos, inclusive entre concursados. O concurso, ele não é presunção de que não há problemas ali. A gente já viu casos de magistrados, né, membros do Ministério Público, que foram aí presos por corrupção, foram afastados, né, servidores públicos que foram afastados. Então, o que tem de acontecer e sempre está presente é fiscalizar. Fiscalizar e fiscalizar e punir ilícitos e fraudes, mas não da forma como estava, com insegurança jurídica, aonde o mero fato de contratar, e isso é importantíssimo, o mero fato de contratar já era motivo de punição. Não precisava se mostrar que teve irregularidade, não precisava se provar que houve um ilícito, não se precisava ter a presença de uma fraude. A mera contratação já era motivo de punição. Isso apontava contra os princípios da gestão pública, né, de economia, de eficiência, e eu acho que é isso que o projeto vem corrigir, como eu disse, preencher uma lacuna da lei, dar segurança jurídica, fazer com que essas contratações elas possam ser uma opção, é sempre uma opção, é bom lembrar isso também do gestor, né, mas permitindo fiscalização e punição por parte dos órgãos do controle quando identificar qualquer irregularidade, qualquer fraude ou qualquer desvio de finalidade. Perfeito. Deputado Efraim Filho, líder do Democratas da Paraíba, muitíssimo obrigado e parabéns. Não é todo deputado que consegue emplacar já a sua segunda lei, a Lei 14.039. Até uma próxima oportunidade. Tá bom, eu que agradeço e vamos esperar que essa lei realmente surta o efeito necessário para tornar mais ágil, né, a gestão pública, especialmente os municípios de pequeno porte. Um abraço e uma saudação a todos. E obrigado a você também que nos acompanhou aqui no Palavra Aberta, pela TV Câmara, pela Rádio Câmara, pelas mídias sociais da Câmara dos Deputados. Até uma próxima edição.